Boa noite a todos. Boa noite. Graças e paz a todos. Aqueles que estão também assistindo o nosso culto online. Também quero desejar uma boa noite a todos. Um bom início de semana, né, que começa nesse domingo. E os nossos pastores também, se eles estão nos assistindo agora online, receba o nosso abraço muito carinhoso e que o Senhor Jesus os traga de volta em segurança. A Andrena já me apresentou, né? E meu nome é Isabel Maria, mas todos me chamam de Isa, né? Às vezes falam Isabel, também não sei se está falando comigo ou não, tanto que eu acostumei chamarem de Isa. E nessa noite, o tema da palavra, não sei, não está aqui colocado. O tema da palavra é espírito perseverante para viver uma vida abundante. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. E o espírito, todos nós temos o espírito. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito, ele é transformado numa nova criatura. A nossa alma, nós lutamos e buscamos por transformação em toda a nossa vida. O corpo, nós cuidamos dele e no corpo nós carregamos o nosso espírito e a nossa alma. Por isso, nós vamos orar agora para que o meu espírito e o seu espírito se conecte ao Espírito Santo em nome de Jesus. Todos entenderam a lógica do espírito? Do seu espírito ser conectado ao Espírito Santo de Deus, em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então, eu peço que você feche os seus olhos agora e nós vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, Pai, em teu nome, para que o nosso espírito se conecte ao teu Espírito Santo, ao amado e doce Espírito de Deus, porque a tua palavra diz que o teu Espírito ensina todas as coisas, que o teu Espírito convence, que o teu Espírito testifica. Por isso, nessa noite, nós colocamos o nosso espírito diante do Senhor, para que a palavra que vai ser liberada, ela não volte vazia, porque a tua palavra diz que toda palavra que é liberada não vai voltar vazia. A tua palavra também diz, Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Por isso, Jesus, permaneça aqui conosco. Por isso, Espírito Santo de Deus, continue aqui ao nosso lado, falando ao nosso espírito nessa noite. Eu me coloco na sua dispensação. Eu não posso nada, eu não faço nada, eu não consigo nada. Mas o Senhor é o dono de tudo. E eu me coloco aqui, Senhor, para que através de mim, como instrumento nesta noite, Pai, vidas sejam transformadas. Que a salvação alcance a todos, Pai. E que o Senhor venha reinar neste lugar. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bate uma salva de palmas para o Senhor. Mais forte, igreja. É para Jesus. Amém. Então, espírito perseverante para uma vida abundante. Meu coração tem queimado há um tempo já por perseverança. Não há apenas uma palavra que o Espírito de Deus colocou no meu espírito e no meu coração, mas porque eu tenho passado por muitos momentos, não é de 1 ano, não é de 2 anos, mas há mais de 10 anos que eu preciso perseverar. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar com vocês essa palavra. E perseverante, no nosso dicionário da língua portuguesa, significa perseverar, perdão. A característica de quem não desiste, de quem é constante, mesmo diante das dificuldades.
A pessoa perseverante, ela é fiel e é firme. A perseverança é uma qualidade ou uma característica de uma pessoa. E ela não está ligada ao gênero, nem masculino, nem feminino. Não existe como calcular se um homem é mais perseverante que uma mulher ou ao contrário. O significado bíblico, a palavra original do grego, né? Eu não sei falar grego, por isso que eu não vou me arriscar. Eu ouvi várias vezes a palavra em grego pelo Google, mas não consegui aprender, então não vou falar. Mas ela quer dizer, significa, ela é original do grego, a palavra perseverar, né? Que significa preservar, evitar o dano de algo importante. Amém, igreja? Preservar, perseverar, segundo a palavra do Senhor, é preservar algo, evitar o dano de algo muito importante. E nessa noite, nós vamos aprender com Caleb. Caleb foi um exemplo de perseverança. Alguém aqui já ouviu falar sobre Caleb, ou já conhece a história de Caleb? Alguns já conhecem, certo? Caleb, ele era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou à terra prometida, Canaã, por ordem de Deus. Moisés recebeu uma ordem do Senhor para enviar 12 homens, os números da tribo, certo? Que o Senhor tinha dividido, e Caleb foi escolhido. Então vamos ver lá o que o Senhor disse para Moisés. O líder de Caleb naquela época era Moisés. Números 13, 1, 3. Essa palavra eu pedi para colocar na versão ARA, certo? Mas você pode estar aí marcando na sua Bíblia para depois você estar lendo, certo? Então eu vou ler aqui, que eu imprimi os versículos para eu não arriscar, para eu não errar, tá, irmãos? Porque eu posso não enxergar direito ali, mas você pode acompanhar. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens, eram cabeças dos filhos de Israel. O primeiro versículo, eu li do 1 a 3, diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Essa palavra o Senhor entregou para Moisés, é uma promessa. Eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus prometeu para o povo dele, para os filhos de Israel, que eles iriam herdar Canaã. Esses homens passaram 40 dias espiando a terra. 40 dias eles passaram espiando a terra, certo? E eles voltaram e fizeram um relato para Moisés. 10 homens disseram que a terra, na verdade, tanto Josué como Caleb também disse que a terra ela era excelente e que ela manava leite e mel. Uma terra que tinha um alimento, uma terra produtiva, uma terra de excelência, uma terra frutífera, certo? Mas somente Josué e Caleb disseram ao contrário, porque esses 10 homens, eles disseram que a terra era boa, mas lá havia gigantes. E esses gigantes, eles não poderiam ser vencidos. Não, o povo de Israel não ia conseguir, certo? Acabar, exterminar com esses gigantes. Mas Caleb, ele não disse isso. Lá em Números 13, 30. Olha só o que Caleb disse. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Amém? Caleb,
ele disse ao contrário. Por que será que Caleb pensou assim? Por que Caleb pensou assim diante dessa situação? Josué também pensou, mas nós não estamos falando sobre Josué, nós estamos falando sobre Caleb nessa noite. Por quê? Porque Caleb tomou posse da promessa de Deus, que era a terra de Canaã. Ele tomou posse. Os gigantes estavam lá, a própria palavra diz, eles eram homens enormes. Aquele povo ali de Israel não ia conseguir matá-los, mas Caleb, ele viu a promessa com os olhos humanos, porque Caleb espiou, ele viu, mas ele creu com os olhos espirituais. Amém, igreja? Ele viu com os olhos humanos, mas creu com os olhos espirituais. Era impossível ali, era impossível. Ele enxergou ali um futuro próspero. Lá em Números, o que eu estou falando está escrito na palavra de Deus, lá em Números 14, no versículo 8 e 9. Olha só o que Caleb disse. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Caleb mais uma vez falou, profetizou, certo? Que eles venceriam, que eles conseguiriam vencer os gigantes ali daquela terra. Ele tomou posse dessa palavra, ele disse o quê? Não tenha medo. Não tenha medo desse gigante. Porque ele compara aqui, ó, a vitória tão fácil como comer pão. Gente, pão não é uma coisa fácil de comer, sim ou não? Você não faz janta, você faz o quê? Compra pão. É ou não é verdade? Você vai tomar uma sopa, você come com o quê? Com pão, né? Pelo menos eu, né? Paulista come muito pão, certo? Gosta de pão, de vários tipos de pães, né? Então, o pão é algo fácil de você comer. Ele estava comparando essa guerra como comer pão. Caleb é ou não é ousado, gente? Sim ou não? Ele era ousado. Ele não teve medo. E quando eu estava escrevendo isso e lendo, sabe, muitas vezes no meu coração, assim como os espias, eles tiveram o quê? Medo. Eles tiveram medo do gigante. Eles tiveram medo, mesmo daquela terra que manava leite e mel, eles tiveram medo. E o medo nos afasta da promessa. O medo nos afasta da promessa. Quantas vezes na minha vida eu tive medo daquilo que eu nem tinha tentado ainda? Acredito que não seja só eu, não sei. Não vou pedir para você levantar a mão, é lógico. Mas eu tinha medo daquilo que eu não tinha tentado ainda. Tamanho era o meu medo. E o medo, né, ele também nos afasta da promessa e nos tira da posição. Mas que posição é essa, Isa? Da posição geográfica que Deus nos colocou. Preste bem atenção nessa palavra aqui, olha. Rebeca, ela era casada, certo? Com Isaac. Mas Deus tinha uma promessa para Rebeca. Ela ia gerar 2 grandes nações. Mas antes, certo? De Rebeca se casar, certo? Abraão foi lá e pediu para o servo dele, Eliezer, ir lá na terra dos parentes dele, para que o filho dele, né, não se casasse com mulher estranha e fosse falar com a filha de Labão. E ela estava onde? Em Padã Arã. E o pai dela perguntou para ela, quando Eliezer foi lá, ofereceu o dote, quando ele falou por que ele estava indo lá. Você quer ir, Rebeca? Ela disse, eu quero. Amém? Ela disse, eu quero ir. Ela saiu de Padã Arã e se encontrou com Isaac no sul de Canaã. Eles se encontraram e naquele mesmo dia eles se casaram e consumou-se o
casamento. Uma história de amor linda. Porque Rebeca saiu da posição geográfica e foi para Canaã. Se Rebeca não tivesse aceitado, Rebeca ia gerar 2 grandes nações, igreja? Não. Isso é muito importante na minha vida e na sua vida. A posição geográfica que o Senhor quer que a gente esteja. E Caleb, ele permaneceu nessa posição geográfica. Caleb, ele acreditou naquilo que os outros não acreditaram. E aí ele estava o quê? Debaixo da autoridade de Moisés. E aí daí ele falou assim para Moisés: Moisés, tô fora. Que esse povo fraco, medroso, eu vou lutar por Canaã. Não. Ele se manteve lá no deserto, debaixo da autoridade de Moisés, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, amém, igreja? Mas era para aquele lugar. Por quê? Porque ele sabia, certo, que o Senhor tinha liberado Canaã para o povo dele. Deus em nenhum momento falou: vai embora, Caleb. Não fica aqui não, porque eu vou te dar Canaã. Não. Caleb, ele ficou debaixo da autoridade de Moisés. E quando Moisés morreu, ele ficou debaixo da autoridade de Josué. Ele ficou na posição geográfica. E às vezes, a gente está num lugar, meus irmãos. Você está num trabalho que o Senhor já mandou você sair. Você está num lugar que não é para você estar. Mas você está teimando de ficar ali naquele lugar. E o Senhor tem algo para gerar na sua vida, mas não é ali naquele lugar que você está. Talvez você tenha tido medo, talvez de você montar um negócio sozinho, e você está ali trabalhando, você tem capacidade para aquilo, mas você não montou algo seu. Por quê? Porque eu vou ficar aqui? Não. O Senhor quer que você fique na posição que Ele sonhou para você, na palavra que Ele entregou para você. Eu não estou falando para você fazer uma escolha que vem da sua cabeça, não. Mas de algo que o Senhor te prometeu, na palavra dEle. E quando Deus te promete algo, você sente paz. Você não está vendo nada, amém? Não está vendo nada. Mas você sabe que foi o Senhor que prometeu. E você está ali por quê? Esperando o quê? Para que Deus faça, que você gere ali. Gere uma nova vida. Seja um profissional de sucesso. Que haja mudanças na sua vida. Eu só falei aqui da vida profissional. Mas tantas coisas o Senhor quer gerar em você. Você sabe que você tem um chamado para ser um líder. Mas você está lá na sua célula e você não sai daquele lugar. E quando fala para você, vamos lá, vamos... Não vou ficar aqui. Está criando raiz, não vai nem sair. Né? Parece mandioca, né? Que não sai tão fácil assim, porque a macaxeira não é mandioca, eu aprendi aqui. É mais difícil, né, em Rondônia. Você está ali grudado ali naquele chão, você não quer sair dali. Mas essa noite é uma noite que nós vamos aprender com Caleb. Quando for preciso, eu vou sair da minha posição geográfica se eu tiver uma orientação de Deus. E também eu vou voltar para onde eu devia estar, se eu tiver uma orientação do Senhor. Amém? Amém? No ano de 2000 na verdade, eu fui demitida com quase 10 mil funcionários. Exatamente 9.613 pessoas foram demitidas do Estado. Eu tinha quase 20 anos de trabalho, de contrato. E eu aproveitei com o recurso que eu recebi da demissão. Eu fui fazer os cursos que eu queria, as minhas especializações, porque eu era fora do Estado, eu não tinha o dinheiro suficiente para ir. E também só tinha eu no meu setor, não tinha como eu ser liberada. Enfim, eu fiquei 1 ano me especializando. Fui para Recife, de Recife eu fiz um curso, mandei meu currículo para a Universidade Federal do Rio, foi aprovado. Eu fiz uma especialização na área de hematologia, totalmente de graça, passei, foi aprovada, só paguei o lugar para ficar.
me especializei na minha área. Depois eu me especializei também em gestão de administração pública. E no final de 2002, início de 2003, começou um governo novo no estado. E eu fui convidada para participar da equipe de transição em 2002. E eu fiquei nessa equipe, e eu conhecia já alguma coisa do serviço público, eu me especializei, e eu fui convidada para permanecer nessa equipe em Porto Velho, em cargos de confiança de primeiro escalão. E eu permaneci, eu tinha sido demitida, trabalhei em alguns trabalhos aqui de 2001 até acontecer isso em 2003, se tornar efetivo. E o salário que eu recebia era excelente, por estar nessa parte de administração pública, excelente mesmo. E eu fui para Porto Velho. E eu ainda não congregava aqui nessa igreja, acredito que ela ainda nem existia, vamos dizer assim. E a outra igreja, eu fui, peguei uma carta do meu pastor, me apresentei lá em Porto Velho, na igreja metodista wesleyana, congregava lá e comecei a trabalhar. Minha família ficou aqui e eu fui. 2 filhas adolescentes, eu fui trabalhar e fui para lá. Trabalhava muito, muito mesmo. Mas aos domingos eu estava na escola dominical, né, que tinha naquela época. E também eu participava de um projeto social lá às 6 horas da manhã. E num culto de quinta-feira, que eles chamavam Quinta da Vitória, terminou o culto e a igreja estava construindo, era muito grande, eu estava na parte antiga. E a esposa de um dos pastores passou e falou assim: eu tenho visto você sempre aqui, mas sempre sozinha. Me conta um pouquinho da sua história. E eu contei tudo isso que eu falei para vocês. E ela falou assim: mas cadê o seu marido, suas filhas? Eu falei: uma filha está estudando em Presidente Prudente, São Paulo, já está na faculdade. A outra ainda está terminando o 2º grau e ficou lá em Cacoal. Aí ela olhou para mim e falou assim: e quando que você vai embora? Eu falei: como? Quando você vai embora? Eu falei: não vou embora. Eu tenho um emprego aqui, um excelente. Não, você vai embora, você precisa ir embora. Eu vou liberar uma palavra sobre sua vida, certo? Você veio para cá, você tem uma carta de apresentação, como você falou. Então, nesse momento, eu sou sua pastora. Então, você vai embora para sua casa, porque o seu lugar não é aqui. Você está no lugar errado. A sua família está lá em Cacoal. O seu esposo está lá em Cacoal. A sua casa está lá. Mas eu falei vários argumentos, principalmente financeiro. Mas ela perguntou para mim: quanto é que vale o seu casamento? Quanto é que vale a criação dos seus filhos? Eu estava onde? Na posição errada. Eu estava enxergando uma necessidade minha. E não era aquilo. E ela falou assim: você vai orar e eu vou orar. E Deus vai falar com você. Eu estou te dando uma orientação, mas o Senhor vai falar com você. Irmãos, eu falei com Deus, eu orei. Eu fiz uma oração corajosa. Porque aqui eu não tinha emprego. Mas lá eu tinha. E eu sabia das nossas necessidades financeiras. Sabia, era difícil, mas eu orei. E em 2005 eu voltei para cá. E quando eu cruzei lá em Cacoal, vindo de Porto Velho, que a gente enxerga as luzes aqui no finalzinho da tardezinha, estava escurecendo. O Senhor falou para mim: aqui é o lugar que você vai permanecer. Porque aqui está a minha promessa para a sua vida. Não é lá. Não é lá. Eu vou cuidar de você, eu vou sustentar você neste lugar aqui. Você não vai voltar para lá. Porque não me mandaram, não assinaram a minha exoneração. Me deram férias para eu pensar. Porque assim, eu não estava muito boa da cabeça. Como é que alguém, né, me falar assim, pede demissão com um salário desse? Não, você precisa de férias. Porque eu estava trabalhando desde 2003 até 2005 sem parar. Não, você vai ficar 30 dias lá em Cacoal pensando. Né? E eu falei: não, então tá bom, eu vou. Mais 30 dias que eu vou ganhar, né, de férias que eu nunca tirei em 2 anos, eu vou. Mas o Senhor, a promessa dele era aqui para mim. Irmãos, e eu vim para cá. E você pode estar esperando que eu vou falar assim para você: e o Senhor me sustentou, o Senhor me deu um emprego, o Senhor fez isso. Não fez nada disso. Ele me deu a promessa. Mas sabe o que aconteceu? Em
2005 começou o processo naquele ano do meu divórcio. Eu não arrumei um emprego. Os meus currículos foram negados, porque eu tinha um vínculo com o governo, aonde eu apresentava aqui. Eu já tinha sido exonerada, mas eu não fui aceita em nenhum lugar. Em 2005, nós tínhamos um grupo de oração, 5 mulheres. A irmã Fátima não está aqui, a irmã da mãe da pastora, ela estava no culto de manhã, eu ouvi a voz dela na gravação. E nós orávamos muito, eu, a Iraci, a irmã Fátima e algumas irmãs. Conceição, uma amiga minha também de 40 anos. Nós orávamos de noite, da tarde, de madrugada. Nós orávamos muito. E logo depois, eu vim para essa casa, que ainda era lá na sorveteria, em 2006. E começou um tempo mais difícil da minha vida. Mas eu obedeci ao Senhor. Eu não saí da onde Ele me colocou. Eu fiquei na posição, amém? Eu perseverei na posição. Eu não estava vendo nada, porque Ele prometeu para mim que Ele ia cuidar de mim e das minhas filhas. Falei, Senhor, eu tenho 2 filhas, uma está fazendo faculdade. Como que eu vou fazer? Mas durante anos, nada disso aconteceu. Eu tinha o suficiente. O suficiente. Jesus me dava o suficiente. Todos os dias. O suficiente para comer. O suficiente para pagar a conta. O suficiente para pagar a faculdade da minha filha. Era só o suficiente, irmãos. Não tinha nada que sobrava. Nada. Durante muitos anos. Eu orei de 2005 até 2011 para que o pai das minhas filhas aceitasse Jesus e o nosso casamento fosse restaurado. Em 2011, ele casou com uma menina mais nova que as minhas filhas. Mas eu permaneci no Senhor, porque eu tinha uma promessa. E eu não desisti. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Amém? É por isso que eu estou aqui nessa noite. E quando foi, de todo esse tempo, quando a pastora Cibele falou para mim, numa virada de ano, que tinha acontecido tudo isso, em 2011, eu acredito que foi, o casamento dele com essa menina, e a pastora falou, o Senhor me falou, que a nomeação que você está esperando não vai acontecer. Aí ela ficou parada, olhando para mim, lá na igreja, lá embaixo. Falou para mim, você não vai voltar mais? O que você vai fazer? Eu falei, pastor, eu não sei. Eu vou para minha casa. Mas, na terça-feira, eu estava lá de novo. Na quinta eu estava. No culto eu estava, porque eu não consegui me imaginar longe desse Deus. Amém? Eu não consigo imaginar. E eu creio assim, que Caleb, ele pensava a mesma coisa. Ele tinha visto a promessa. Ele tinha ouvido do Senhor. Eu ouvi do Senhor. Eu não estava vendo nada, mas eu ouvi. E depois, passou-se um tempo e eu fui conseguindo, nós voltamos, nós fomos incluídos novamente, admitidos de novo, e eu fui crescendo, e aonde o meu currículo tinha sido negado por um vínculo com o governo interior, ele foi aceito. Eu permaneci 9 anos nesse lugar, cresci muito profissionalmente. O Senhor mudou a minha vida e a vida das minhas filhas. Quando as minhas filhas casaram, irmãos, eu olhei assim e falei, Senhor, elas estão casadas, estão formadas. Eu não vi o tempo passar, mas eu sentia dentro do meu coração um amor tão grande, uma confiança tão grande no Jesus, no Deus que é suficiente, que me manteve todos esses anos, como foi dito aqui hoje de manhã, que o Senhor é suficiente. Caleb sabia também que esse Deus ia cumprir as promessas para a vida dele. E nada me faltou. Nada me faltou. Nada me faltou. Nesses anos todos. E nada tem me faltado. E eu aprendi muito nessa casa. A crer e a confiar
na palavra do Senhor, a confiar naquilo que eu não estou vendo, mas naquilo que o Senhor está falando. Porque crer naquilo que a gente vê é muito fácil, mas crer apenas numa palavra, naquilo que você vê que não tem saída. Mas nessa noite, eu quero que você preste atenção nesses versículos. Pode colocar para mim Salmos 84, 5 e 6. Que você guarde isso no seu coração. Porque eu repetia esses versículos para mim todas as noites. Todas as noites, quando eu sabia que amanhã eu não ia ter o dinheiro para pagar tal conta. Eu sabia que amanhã ou depois iam bloquear minha filha lá na biblioteca da faculdade imprudente, porque a mensalidade estava atrasada. Eu sabia, mas eu orava, eu me ajoelhava, eu falava com o Senhor. E quando eu voltei, que eu fui readmitida, a gente recebia algumas coisas que ficou para trás. E sempre quando eu precisava pagar a faculdade, o Senhor providenciava. Amém? Você crê? Você não precisa acreditar em mim. Acredita no Espírito Santo de Deus. Porque Ele liberava. Eu não tinha dinheiro para pagar o pensionato, mas eu recebia insalubridade atrasada. E eu pagava o pensionato. Eu pagava a mensalidade da faculdade. Olha aqui o que fala lá no Salmos 84, 5, 6. Depois, se você puder anotar, só para você ler. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Aleluia. Você já ouviu falar do Vale do Neguebe? O Vale do Neguebe é seco. É seco. E depois vem aquela água toda. E ali nascem flores que só tem aquelas cores naquele lugar. Amém? Só ali. Só ali. Porque foi as águas do Senhor que passou ali no Neguebe. Existem outras palavras também que falam, né, sobre você ter fé no Senhor. 1 Pedro 2,6, na palavra dele, diz assim: pois está na escritura, na palavra, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo algum será envergonhado. Amém? Igreja, quem é a pedra angular? Jesus. A pedra angular, a pedra eleita e preciosa. Em cima dessa pedra foi levantado quem? A igreja do Senhor. Aleluia! Sou eu e você, a igreja do Senhor, que jamais vai ser envergonhada. O que é Sião? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Sião somos nós, o povo de Deus, a nova Jerusalém, o povo que o Senhor guarda, que o Senhor cerca. Amém? Nós precisamos tomar isso, posse dessa palavra na nossa vida. Isaías 59:9, olha lá o que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você precisar, repete isso para o Senhor, para Ele mudar o seu pensamento. Romanos 12:2 diz que nós precisamos orar pela renovação da nossa mente, para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a mente de Cristo, amém? Porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Lá em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Toma posse dessa promessa, igreja. Diz assim: eu recebo essa palavra. Toma posse disso nessa noite. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você aqui nessa noite, para você perseverar,
para você evitar o dano, para você se preservar. Sabe por que a gente precisa se preservar? Eu preciso me preservar naquilo que eu já construí no Senhor. Isso é a perseverança. Porque se eu desistir, aquilo que eu construí, eu vou o quê? Perder. Meu Deus, eu não posso voltar para trás. Eu não posso tirar a mão do arado e voltar. Eu preciso preservar o que eu construí no Senhor. Não importa se você tem 1 ano, 3 meses, 6 meses que você conhece o Senhor. Se você tem 10, se você tem 15, se você tem 20, 30, 40 anos, não sei, que você conhece. Mas se você não preservar aquilo que você tem no Senhor, você se afasta dele. Porque já foi dito aqui, o Senhor está falando conosco. Pastor Pedro disse o quê? Que nós precisamos ser fortes, ser esteio para ter uma vida abundante. Abundante em quê? Em bens materiais? Não, no Senhor. O Mateus diz que o nosso coração precisa estar disponível para viver o reino de Deus. O Brito diz que nós precisamos fazer escolhas todos os dias. E a Giovana disse hoje que Jesus é a nossa suficiência. Ele é suficiente. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você, através do Espírito Santo de Deus, que você precisa preservar aquilo que você já conquistou no Senhor. Amém? Caleb preservou. Ele não fez biquinho. Como eu já falei, vou embora. Povo fraco. Não fez. E às vezes acontece alguma coisa na minha vida e na sua vida, e a gente faz biquinho para Deus. Deus, que isso, Deus? Eu orei tanto. Eu orei quase 10 anos para o meu casamento ser restituído. O Senhor faz isso comigo? Foi Deus que fez? Não. Ele queria que o pai das minhas filhas aceitasse Jesus. Mas a oração que eu fiz é porque eu queria o meu casamento só se houvesse a total conversão genuína. Não teve. Deus não obriga ninguém a nada. Amém? E hoje eu vejo tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, porque eu escolhi esperar no Senhor. Eu escolhi preservar, evitar o dano, porque eu já tinha uma caminhada no Senhor. Eu voltei para Jesus em 2001. A minha família junto desceu as águas, mas em 2005 a minha família começou a ser desfeita. Em 2011, no mundo espiritual, ela foi desfeita. Mas eu me levantei como coluna, como brecha. E a maldição do divórcio não está sobre a minha casa, amém? Porque eu preservei, eu evitei o dano. Minhas filhas não vão viver o divórcio. Os filhos dos meus filhos não vão viver o divórcio, amém? Amém? Você precisa preservar aquilo que você já conquistou no Senhor. Porque sabe por quê, irmãos? Porque pode não acontecer com você, mas pode acontecer com os filhos dos seus filhos. A minha mãe sempre foi uma mulher do Senhor. O casamento dos meus pais, só a morte separou. Mas ela não viveu para ver isso, o meu divórcio. Mas o Senhor honrou a minha mãe, porque eu já ouvi ela falar que ela tinha uma aliança com Deus. E que ela sabia, eu tinha minhas filhas novas, que um dia eu ia voltar para Jesus. Minha mãe morreu, minhas meninas uma tinha 2, outra tinha 4 anos. Mas o Senhor honrou as orações da minha mãe. A minha mãe preservou. A minha mãe perseverou. Ela não desistiu de mim nem do meu irmão que está aqui essa noite ali, que conhece Jesus também. Ele não congrega nessa casa, mas ele conhece Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. As minhas filhas são do Senhor. Os meus genros são do Senhor. Aleluia. Os meus netos são do Senhor. E a minha descendência será do Senhor. Porque sempre eu oro e renovo a minha aliança com o Senhor. Lá em Salmos diz que eu veria os filhos dos meus filhos e a paz sobre Israel.
Amém? Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu confio nela todos os dias. Por isso que eu renovo essa aliança que eu tenho com o Senhor. Porque a nossa escolha, ela vai refletir na nossa descendência. Então, Caleb, ele viu a promessa com os olhos humanos, certo? E com os olhos espirituais ele creu. Caleb se posicionou, Caleb teve fé, Caleb confiou naquele que prometeu. Caleb, preservou o seu vigor físico e espiritual. Amém? Vamos ler lá o que aconteceu aqui com Caleb. Números 14, 24. Diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. O que eu acabei de falar para vocês. A sua descendência vai desfrutar da sua escolha hoje, da sua perseverança. Amém? E aqui, esse espírito, houve nele um outro espírito. Caleb, ele, através da vida dele com Deus, certo? A gente entende aqui que ele tinha um espírito. Esse espírito que eu expliquei para vocês de manhã, agora há pouco, antes de começar, perdão. O espírito dele era o quê? Diferenciado. Sabe o que Caleb fazia? Irmãos, ele profetizava sobre ele. Ele não era um profeta, mas ele tinha um espírito profético. Olha só o que Caleb fala, lá em Josué 14, a partir do versículo 10. Olha o que ele fala a respeito dele. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Ele esperou 45 anos. O próximo. Estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Naquele dia, tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, certo? Que Deus tinha prometido para ele, tá? Dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Amém? Olha o que ele disse. Eu sou forte. Eu tenho 85 anos, mas eu sou forte. Eu entro no combate, eu saio do combate. E você está aqui, jovem, adolescente, né? Jovem adulto. Aconteceu uma coisinha com você, você o quê? Já quer vazar da presença do Senhor. Caleb tinha o quê? 85 anos. Ele esperou 45 para que a promessa fosse cumprida. Todos nós aqui, talvez qualquer coisa que aconteça comigo ou com você, eu sinto essa vontade de sair da presença do Senhor. Eu não vou esperar mais. Isso está demorando demais. No mundo que hoje, depois da pandemia, a gente não tem paciência de esperar uma mensagem rodar, um vídeo abrir. É ou não é verdade, gente? A gente coloca a mensagem no 2. É ou não é? Ou tem gente que põe, não sei se tem até mais, no 1,5, no 1. A gente não consegue ouvir as pessoas mais. Não ouve mais as pessoas. Você não para ouvir. Certo? A gente não consegue. Não tem sensibilidade para olhar o outro, para ouvir o outro. Imagina dentro de casa. Eu conheci uma família que ela se comunicava pelo celular dentro de casa. Vem jantar. Vem almoçar com o filho. Tomou banho hoje? Parece brincadeira, mas não é verdade. A gente não olha para os olhos dos nossos filhos direito, do nosso esposo, da nossa esposa. A gente não consegue porque não dá tempo. Não dá tempo.
É tudo muito rápido, a gente quer muita coisa rápida. A gente não consegue se comunicar, a gente não consegue com Deus se conectar. O Mateus disse aqui, a gente não para. E quando a gente tenta parar, a nossa mente está tão acelerada que você já está pensando em outra coisa. Às vezes a gente conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim, o que você achou? Você fica assim, quer dizer, eu não sei. Na verdade, não sei. Fala de novo, né? Por quê? Porque a gente está com a síndrome do pensamento acelerado. A gente não consegue formar um raciocínio quando está conversando com alguém. Somos todos nós assim. Nós somos assim. Então nós precisamos ter paciência. A gente precisa ter paciência com as pessoas. A gente precisa ter tempo disponível para Deus. Essa é a nossa prioridade. Sabe, irmãos, é muito difícil. Eu sempre falo para as minhas discípulas no meu discipulado. A gente levanta, faz uma faxina, ergue um muro, mas não vai orar. É ou não é verdade? Ou é só a gente? Sim ou não, gente? Sim. Você já levanta da cama, você já sabe tudo que você vai fazer. Mas a gente não consegue levantar 15 minutos, 20 minutos antes, meia hora antes, para o quê? Para falar com o Senhor. Não conseguimos. Mas isso precisa mudar na nossa vida. Amém, igreja? Nós precisamos mudar. Nós precisamos entender que sem Jesus nós não conseguimos viver. Jesus está voltando. Foi cantado aqui, Maranata, hora vem. Você quer mesmo que Jesus volte? Tem certeza? Quer? Então, nós precisamos ter esse tempo com Ele. Buscar por Ele. Saber coisas profundas que Ele vai entregar para mim, para você, amém? Para que você tenha algo dentro de você, certo? Que todas as manhãs renovam sobre você, porque a palavra se renova toda a manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é a alegria? A gente ensina isso para as crianças. Qual é a alegria? Tá tudo bem? Não. É a palavra de Deus renovada. O dinheiro não está lá, a doença continua lá, a situação não resolveu, mas eu recebi uma palavra de manhã do Senhor, me dando força, coragem para continuar, amém? Amém. Você pode olhar para mim e falar assim, nossa, como ela é forte. Eu não sou forte não, sou fraca. Mas eu confio e escolhi esperar naquele que pode todas as coisas, naquele que é forte. Quantas vezes eu e talvez mais mulheres aqui, por situações difíceis dentro da sua casa, dormiu chorando e só falando Jesus, Jesus, porque a gente não conseguia falar mais do que essa palavra. Algumas vezes eu já deitei lá no chão do meu quarto e acordei com as pernas debaixo da cama, o corpo todo torto, porque eu desfaleci ali de tanto cansaço, de tanto chorar, de tanto clamar ao Senhor. Nós não somos fortes, mas a palavra de Deus diz o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Caleb dizia isso para ele. Ele tinha 85 anos, eu sou forte. Eu lembro direitinho. Caleb tinha 85 anos, ele não tinha demência precoce nem Parkinson. Ele lembrava de tudo. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele lembrava, eu sou forte, como naquele dia que o Senhor falou para mim, através de Moisés, que aquela terra ia ser minha, uma terra que tem gigantes, mas ele disse que eu ia ganhar, vencer, que a minha descendência vai possuir aquilo ali, que tem cidades fortes, que tem fontes de água superiores e inferiores. E Caleb permaneceu ali. Caleb teve muitas conquistas. Ele fez muitas conquistas. Conquistas materiais. Ele ganhou a região do Monte Hebron, a cidade de Debir, o que eu falei agora, cidades grandes e fortes, fontes superiores e inferiores de água. Ele venceu os gigantes. Mas Caleb, a maior conquista dele foi a conquista espiritual. Aleluia. Nesse tempo que ele esperou, 45 anos, Caleb, ele fez o quê? Ele aumentou a sua fé. Ele tem uma visão espiritual.
Ele tinha o vigor espiritual do qual ele profetizava, para que a alma dele não desfalecesse, para que o espírito dele não desistisse. Ele repetia aquilo ali para ele sempre. Ele tinha perseverança. Sabe qual foi o foco de Caleb, igreja? Foi nas coisas que a traça não destrói, que o tempo não corrói. E às vezes o que acontece? Não é errado a gente trabalhar, não é errado a gente dar um conforto para a nossa família, não é errado. Eu trabalhei e trabalho muito na minha vida. Mas o trabalho não pode ser prioridade. Eu não posso deixar o Senhor de lado, eu não posso deixar a casa de Deus de lado, o meu ministério de lado em função disso. E eu posso conciliar as duas coisas, eu tenho certeza. Mas eu preciso perseverar para eu conseguir isso. Mas olha, por que eu tenho que perseverar como Caleb? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que fazer isso? Vamos ver lá, Tiago responde isso. Tiago 1, do 2 ao 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Por que eu persevero? Para buscar a minha maturidade espiritual. Amém? Maturidade espiritual. E o que significa isso? É me tornar o quê? Cada vez mais parecido com Cristo. Cristo, o Jesus crucificado na cruz, para me tornar mais parecido com Ele. É por isso que eu persevero. Às vezes você busca ser maduro por maturidade em outras áreas da sua vida. Não é errado. Você busca por terapia para conseguir isso, certo? Mas e a maturidade espiritual? A gente se preocupa com ela? Jesus está voltando. E não vai demorar. Não vai. Nós já estamos começando a ver os sinais. Quem tem oportunidade aqui, e você pode conhecer outras pessoas também, mas eu sigo e acompanho a pastora Naira Pedrini, e ela fala com muita propriedade sobre os sinais da volta de Jesus. E eu pensei que eu não viveria isso. Eu tenho 64 anos. Eu imaginei assim: eu não vou viver isso, eu já vou estar bem longe daqui. Mas o que? Jesus, está para voltar. E o tempo, o que? Está sendo remido, está sendo curto. Você já prestou atenção que nós estamos em agosto já? Janeiro a gente estava aqui, colocando o nosso papelzinho nos cestos aqui da Transbordante Colheita. Janeiro. Chegou setembro, o ano acabou. Então o tempo está passando muito rápido mesmo. E a gente não pode ficar assim, não, eu sou novo, daqui a pouco eu aceito Jesus. Não, eu só tenho 40 anos, eu tenho uma vida todinha pela frente, eu tenho 20, E o dia de amanhã? Jesus pode voltar a qualquer momento. E aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa com você, você foi embora o quê? Sem Jesus. Sem Jesus. Sem a verdadeira transformação. Porque vir aqui terça, buscar bênção, domingo, receber uma palavra, ir na célula e não ser transformado, você não tem Jesus. Amém, igreja? Precisa ver a verdadeira transformação, a conversão genuína. Ela vai acontecendo, mas você precisa verdadeiramente aceitar Jesus. Porque se você morrer, certo? E você não tiver aceito Jesus no seu coração, não estiver tido uma transformação genuína, eu não falo de placa de igreja não, eu falo de transformação, você vai para o inferno. Não existe outro caminho, céu ou inferno.
com Jesus ou sem Jesus. E nós precisamos ter isso em mente. Nós não estamos brincando de vir na igreja. No ministério infantil, nós não brincamos de ensinar as crianças. Elas sabem que existe céu e inferno. Elas sabem, na linguagem delas, que ela não leva o papai nem a mamãe para o céu. E nem a mamãe e o papai leva ela também. Que ela precisa ter uma vida espiritual. Que elas oram por aqueles que ainda não têm Jesus. Nós precisamos pensar nisso. De ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Porque está à porta, Jesus está vindo. E nós não estamos percebendo. Nós estamos saindo do foco. Nós estamos distraídos. Muitas coisas nos distraem. Não é verdade, gente? Sim, muitas coisas nos distraem. O celular tira a nossa distração. Tira a nossa concentração. Aí você vai lá para colocar o seu devocional, o seu louvor, você vê uma mensagem, você entra na mensagem, você esquece o devocional. Quando você vê, já deu tempo que você precisa ir embora trabalhar. Então a gente precisa ter disciplina. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. E essa disciplina não pode morrer só em você. Você também tem que ensinar os seus filhos a ter disciplina. Para adorar ao Senhor, para conhecer a palavra do Senhor. O tempo está passando muito, mas muito rápido mesmo. E nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. Você sabia que a Bíblia também fala que Jesus perseverou? Coloca lá Hebreus, por favor. Hebreus 12, do 1 ao 3. Presta bastante atenção na leitura desse versículo. Você que está conversando, presta atenção aqui na leitura do versículo. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, irmãos? Olha aqui, Jesus, ele perseverou na cruz. Ele perseverou. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Irmãos, hoje de manhã, na hora do almoço, eu não me lembro, quando eu estava adorando ao Senhor e orando e me colocando na presença dEle, e eu pedi para que o Espírito Santo mostrasse para mim mais uma vez e para cada um de vocês o que significa a cruz de Jesus. Você não pode dizer como um jargão, como uma frase bonita: Jesus morreu na cruz por mim para me livrar dos meus pecados. Isso não é uma frase. Precisa ser uma verdade na sua vida. Nós precisamos entender, nós precisamos sofrer, doer nosso coração, doer. Quando eu sei que Ele não merecia morrer, mas Ele morreu. Amém, igreja? A Bíblia diz que Jesus foi esbofeteado. Bateram na cara dele. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Tiraram pedaços da carne dele. Zombaram de Jesus. É impossível você que ama Jesus não se incomodar com isso. Porque tem gente que sofre porque o influencer te divorciou, mas é incapaz de sofrer quando pensa na cruz de Jesus. Amém, igreja? Amém? Eu falo isso com muito amor para você. Sabe, tem um louvor que diz assim: eu quero ser como criança.
Porque no Reviva Kids, as crianças a partir de 8 anos e os juvenis e pré-adolescentes até 13, a ministração da cruz foi a ministração que mais tocou no coração deles. Porque eles entenderam a história de Jesus. Eles viram através da imagem o sofrimento de Jesus cientificamente. Um médico mostrou e comprovou o que Jesus sofreu. Não estava mais ali na cabecinha deles só Jesus pendurado, o cordeiro, uma ovelha naquela cruz. Não, nós precisamos ser como criança, entender e chorar por aquilo que Jesus fez por mim, por você e pela sua casa, amém? Ninguém faria isso por você, ninguém faria isso por mim. A minha família estaria destruída agora. Sabe onde eu poderia estar agora? Num bar bebendo. As minhas filhas poderiam estar onde? Ou usando medicamento controlado para tirar a tristeza de dentro do meu coração. Por quê? Porque como diz a linguagem mesmo que é verdadeira, né? Você fala bonito, divorciado. Mas eu numa entrevista com uma paciente lá de medicamentos que eu falei, qual é o seu estado civil? Sou largada. Eu falei, não, a senhora é separada ou divorciada? Não, minha filha, eu sou largada. Ele me largou mesmo. Entendeu? Então, assim, é triste a separação, é triste o divórcio, é triste tudo aquilo que Satanás tenta fazer, se você não se levantar. Se você não entender o significado da cruz dentro lá da sua casa. Se os seus filhos não entenderem qual é o significado do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Não é apenas uma frase bonita, uma frase de efeito. Ah, Jesus morreu por mim, o Cordeiro Santo. Ah, só comemora ou só vive a cruz de Jesus na Páscoa. A cruz de Jesus precisa ser vivida todos os dias, igreja. Amém? Todos os dias eu preciso agradecer ao Senhor pela morte dele naquela cruz. E eu preciso chorar de alegria e saber que ele está vivo, que ele suportou tudo. A Bíblia diz que ele foi calado como um cordeiro. Ele não abriu a boca. O Cordeiro Santo, ele não abriu a boca. Ele passou por tudo aquilo, quieto, por mim e por você. Ele nos redimiu. Ele pagou o preço. Se você não abandonar ele, você nunca mais vai ser cobrado pelo inferno, amém? Amém? Você não vai ser cobrado. Porque Satanás, quando ele vai falar com o Senhor, ele fala aqui, ó, eu tenho a promissória desse aqui. E Jesus pode falar, não, ele está redimido pelo meu sangue. Amém? Ele está redimido, é o meu sangue que está sobre ele. Isso não tem preço, igreja. Ele pagou uma dívida que ninguém vai mais cobrar. É muito difícil dever. Quando eu estava com uma situação financeira muito difícil, eu tinha vergonha de dever. Muita vergonha, porque meu pai nunca ensinou isso para mim, nem para o meu irmão. É muito constrangedor dever e não ter como pagar. Mas Jesus já pagou por você. Você não vai precisar pagar mais. Você está livre do pecado. Mas você precisa preservar isso, evitar o dano na sua vida. A Bíblia diz que vai haver apostasia. Não pense que você ou eu somos diferentes. Está escrito na palavra. Muitos que conhecem a Jesus vão abandonar a sua palavra. É isso. Aí você vai falar, meu Deus, mas ele era líder, ele era aquilo. Vai acontecer. Que não seja eu e você, amém? Amém? Porque nessa casa você se alimenta da palavra de Deus. Aleluia. Você se alimenta dessa palavra. Você sabe tudo aquilo que você precisa viver no Senhor, para você não se afastar do Senhor. Persevere. Se mantenha firme. Não brinque com as coisas do Senhor. Não brinque. Outra coisa que eu quero falar para vocês, lá em João 12, 25, já lá para a gente finalizar.
João 12, 25. Vou ler aqui. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Foi o que eu falei agora. Amém? As coisas do mundo estão aí, batendo na nossa porta. O mundo é fácil. É muito fácil viver nesse mundo. Tudo você pode fazer. Mas o fácil não é pra gente. Pra gente é o certo, amém? É a verdade. Fazer o fácil qualquer um faz, que é fácil. Mas nós precisamos viver a verdade da palavra, do evangelho verdadeiro de Cristo. Não é jugo, é o evangelho verdadeiro de Cristo. Não é dizer para você que você vai para o céu sim, porque Jesus vai dar um jeitinho. Não vai, não vai. Nós precisamos temer ao Senhor. Temer e tremer por causa do Senhor, amém? Porque nós somos felizes com Jesus, amém, igreja? Sim ou não? Nós somos felizes. Nós passamos por tantas situações e há 20 anos, agora, que fez em julho de 2005, eu estava conversando por mensagem com a pastora Cibele e ela perguntou para mim, o que você resume, Isa, esses anos, o ano que você completou a sua vida? Eu escrevi uma frase para ela, eu sou feliz com Jesus. É o resumo. É muita sofrimento, muita dor, muita batalha, muita luta, mas eu sou feliz com Jesus. As minhas lutas não param. E talvez você, como Caleb, alguém deve ter dito assim, e aí, você está esperando, perseverando, mas não acontece. Você não se casou ainda, seu filho não saiu das drogas, seu casamento não foi restaurado. Você está esperando engravidar, mas não engravida. Mantenha-se firme. Amém? Mantenha-se firme. Há 10 anos nós esperamos na nossa família que a minha filha mais velha engravide. Há 10 anos. É impossível. É impossível. Nem por inseminação artificial. É muito difícil. A minha filha mais velha, mais nova, engravidou. Muito difícil, muito dinheiro, um dinheiro que a gente não tem. É difícil demais, mas nós estamos esperando. Eu sei que o Senhor tem o conforto para dar para ela. Se ela não gerar biologicamente, ela vai gerar no coração. Deus tem o escape. Amém, igreja? Nós cremos, eu creio. Eu oro aqui toda terça, eu oro todo domingo. Eu creio nisso. Deus pode, eu falo para ele, o Senhor pode. A ciência diz que não pode. O dinheiro nós não temos. Mas o Senhor pode, Jesus. E eu creio que o Senhor vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Amém? Tome isso para a sua vida. Se a sua promessa ainda não chegou, creia no Deus que faz de novo, de novo, de novo, de novo. Amém? Porque Ele não mudou. Persevera. Olhe para aquela cruz. Olhe para a cruz de Jesus. Lá em Mateus 16, 25 e 26. Olha só o que a palavra diz, só para a gente já caminhando para terminar. Se o louvor puder subindo aqui, Josias, e tocando o louvor que eu pedi para você, por favor, por gentileza. Diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E às vezes nós buscamos tantas coisas. Não é errado buscar, mas a prioridade tem que ser o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Você não vai levar seu dinheiro. Você não vai levar seus bens. Você não vai levar nada. Se você for morar com Jesus. Nada. Mas você vai receber a sua recompensa eterna. Amém? A salvação. Porque as coisas desse mundo aqui, elas são passageiras. Você compra um carro novo, ele cheira uma semana. Na outra semana, cadê o cheiro do carro? Passou. Mas a vida com Jesus é eterna. Amém? É para sempre. É para sempre que você vai viver com Ele.
Você comprou um tênis novo, a gente fala isso para as crianças, fica o cheirinho, alguém pisou no seu tênis, poxa vida, pisaram no meu tênis, ele já não é mais novo, passa rápido, mas com Jesus, o novo é todos os dias, amém? Todo dia é novo com Ele. Não há um caminho que Jesus não possa abrir, não há. Ele pode todas as coisas. E lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Jesus. Todos, os salvos, os que estão no inferno, todos vão comparecer. Eu, você, todos. Seus filhos vão comparecer. Certo? Ninguém vai se livrar disso. Ninguém. Não pense que você vai se livrar disso. Todos nós vamos comparecer. Então o que nós precisamos? Assim como Caleb, nós precisamos construir aquilo que a taça não corrói. A taça, ela não corrói a tua salvação. Amém? Amém. A sua recompensa espiritual, sabe? Nós precisamos valorizar aquilo que tem valor para o Senhor. Nós podemos viver uma vida abundante na terra? Podemos. É claro que podemos, e o Senhor tem prazer em te dar abundância de bens materiais, mas você precisa priorizar Ele, porque esse bem material, ele pode te afastar do Senhor. Você ora por um trabalho, o trabalho te afasta do Senhor, e você se perde no meio do caminho. Nós precisamos construir coisas consistentes para a nossa eternidade. A salvação é aquilo que eu e você precisamos desejar para todos da nossa casa. Amém? Amém. Eu preciso orar por isso. Eu preciso orar pelo meu marido que ainda não se converteu, pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha. Eu preciso ensinar isso aos meus filhos. Eu preciso ser exemplo, porque pai e mãe, seu filho e sua filha, ama o Deus que você ama. Ele sabe aquilo de Deus que você sabe. Não é o Kids que vai ensinar para ele, porque ele vê no exemplo. A gente só auxilia. Mas é você, como pai e mãe, que vai ensinar seu filho que a salvação é a principal coisa que ele precisa na vida dele e que ele precisa guardar. Ele não vai entender, vai entender. Ele entende porque é o Espírito Santo que ministra nele. Entende? Mas você precisa falar para ele. Vamos orar pelo vovô, pela vovó, pelo tio, por quem ainda não tem salvação. São as coisas concretas que nós vamos viver com o Senhor eternamente. Você quer ter um negócio abençoado? Busque ao Senhor. Preserve-se no Senhor. Coloque aquilo na presença do Senhor. Ore por aquilo, porque aquilo é o sustento da sua casa. Tudo precisa estar na presença do Senhor. Eu aprendi. Meus braços fazem tudo errado, mas aquilo, quando eu apresento os meus braços para o Senhor mostra o caminho. Não existe nada na palavra de Deus, nada que eu não busque que não tenha resposta. Amém, igreja? Tem resposta do Senhor para mim e para você. Essa noite o Senhor está dizendo para você: preserve, evite o dano, permaneça no Senhor, construa a sua casa num alicerce forte. Mulher que você está aqui, se o seu marido ainda não serve ao Senhor, não desista. Não desista, porque o Senhor levantou você como coluna forte naquela casa. Amém? Amém? Você recebe. Marido que está aqui, se a sua mulher ainda não aceitou Jesus, se coloque como coluna. Seu filho ainda não aceitou Jesus, mas ele vai aceitar. Não desista. Não deixe a sua emoção agir nas suas escolhas.
Porque uma coisa é você fazer um post no Instagram. Uma coisa é você fazer um devocional. Não sou contra, não. Postar bênção, postar milagre. Amém, glória a Deus. Outra coisa é você viver aquilo todos os dias. Amém, igreja? Aquilo precisa ser uma verdade. Não pode ser apenas uma postagem. Nós precisamos viver isso. É fácil? Não é fácil. Eu não sou perfeita, eu erro, eu tenho dificuldades. Mas a gente precisa buscar. Porque a meta de Satanás é enganar eu e você. É dizer que está tudo bem com a sua família. Que a sua família come bem, estuda numa escola boa, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, que os seus negócios estão crescendo, mas a sua vida espiritual está onde? No buraco. Você acha que vir aqui no culto, na célula, numa terça, resolve? Não, você precisa ter vida com Deus. Amém? Amar esse Deus, viver esse Deus, não perder aquilo que você já conquistou em Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Jovem que está aqui, permaneça no Senhor. Às vezes riem de você lá na escola, riem de você na faculdade, você é deixado de lado, mas você nunca vai perder por escolher Jesus. Nunca. Você pode ser feliz com Jesus. As pessoas têm conceito de que pessoas que amam a Jesus, né, os famosos crentes, né, cristãos, nós somos, né, os evangélicos, nossa, eles são um tédio, eles são chatos, né? Não é isso. Não é. Você é feliz com Jesus, igreja? Amém? Sim, nós somos felizes com Jesus. Sabe por quê? Porque isso está dentro do nosso coração. Ele é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Se preocupe com seu filho, com sua filha. Ensine a palavra para ele. A palavra de Deus é mais preciosa que um tênis. A palavra de Deus é mais preciosa do que um jogo de última geração. Pai que está aqui, não troque o evangelho por presente para os seus filhos. Não troque a sua presença por presentes. Você é homem, representa Deus na terra. Você sabia? A sua figura masculina representa o próprio Deus na terra. Você é importante dentro da sua casa. Você é importante para sua esposa. Você é importante para os seus filhos, para suas filhas. Não importa a idade que eles tenham, mesmo que eles sejam casados. Você é mulher de Deus. Você é sábia. Você é ajudadora. Você caminha ao lado do seu marido para que o casamento de vocês seja um. Amém? Amém? Mas você precisa preservar no Senhor, porque senão você vai ficar brigando sempre, falando sempre. Ele também vai e o casamento desanda. Mas se você preservar, por quê? Porque não existe, no mundo existe, eu achei a minha tampa, a metade da laranja. Não existe, isso é coisa do mundo. Nós somos um no Senhor. Você vai se casar, você precisa ser uma mulher no Senhor, e o seu noivo, um homem no Senhor. Porque se um for muleta do outro espiritual, não vai dar certo. Você precisa saber que Jesus é a principal coisa. É muito mais importante que o seu noivo ou sua noiva. Amém? Amém? Para que o seu casamento dê certo. E você está numa casa agora, aprendendo tudo isso aqui dentro. Pai e mãe, se tem algo que afasta o seu filho do Senhor, tenha coragem de orar. Não fale, tadinho, tadinha, ele vai perder isso. Seja corajosa, ore. Porque é transbordante colheita, não se trata apenas de material, amém? Transbordante colheita é filhos que estão afastados do Senhor, e você orar com coragem. Senhor, tira aquilo dele que está tirando ele da tua presença, e ele voltar para o Senhor. Isso é uma transbordante colheita, amém, igreja?
A transbordante colheita é o Jesus ser o centro da nossa casa, da minha casa e da sua casa, com todos os problemas que nós temos. Porque a minha casa tem problemas, a minha família tem problemas, a sua também. Mas Jesus, se Ele for o centro, se Ele for o foco da sua vida, se você perseverar, preservar tudo que você já conquistou, Satanás não vai tocar na sua casa, amém? Não vai tocar na sua vida, amém? Quero que a gente cante esse louvor como uma oração. Eu não vou chamar você aqui, se você quer se preservar no Senhor, se você quer perseverar, se você quer fazer uma escolha por salvação, não vou. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai testificar no seu coração. Porque o Senhor me deu essa direção na hora que eu estava orando, na hora do almoço. É o Espírito Santo de Deus que vai dizer no seu coração o que você precisa, o que você quer, qual é a sua escolha. Faça uma escolha corajosa. Seja como Caleb. Olhe com os olhos, com a visão espiritual, não com o seu olho natural. Porque os seus olhos naturais, eles veem o que Jesus não está vendo, ou que Jesus já definiu na eternidade, amém? Amém? Então vamos cantar isso como uma oração. Cante de todo o seu coração. Tudo é perda. Cante com força, igreja. Cante como uma verdade na sua vida. Tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Irmãos, pra gente finalizar, eu quero que, se você está aí com a sua família, dê a mão para ela. Se seus filhos estão sentados em outros lugares, não tem problema, você chama. Se eles estão no culto deles, não tem problema, você vai orar por eles, certo? Se junte. Se você não está em família, se junta com seu irmão aí do lado. Junte-se aí, dê a mão aí, importante. Nós vamos tua orar. presença Pronto? é o que me basta. Se junte a eles. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é Senhor, o que me basta. Senhor,
Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Senhor, hoje pela manhã, eu orei por cada um que viria aqui, porque eu sei que os que viriam aqui, porque o Senhor iria trazer. Não era eu que estaria trazendo, nem o que eu estaria dizendo que iria mudar alguma coisa, mas o Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, assim como o Senhor falou comigo, com muito amor, Deus, em nome de Jesus, e tudo que eu senti naquela manhã na Tua presença, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos. O Senhor sabe o que eu senti, o Senhor sabe o que o Senhor me falou. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite eles hoje à noite ainda. Senhor, que dê a eles, Pai, um espírito como o espírito de Caleb, um espírito diferenciado, um espírito, Senhor Deus, que persevera, um espírito que não desista, Senhor, das coisas, um espírito, Senhor Deus, que permaneça o tempo que for necessário, olhando para a promessa. Senhor, o Senhor fez me sentir muita dor no coração, porque tem muitos, Pai, que sentem muita dor quando ainda a promessa não aconteceu. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor disse para mim que estaria tirando a dor da espera, o medo da espera. O Senhor estaria tirando a dúvida da espera, e o Senhor derramaria, Senhor, uma alegria sobre eles, a mesma alegria, Jesus, que naquela cruz, Pai, o Senhor Deus trocou, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelo Seu sangue derramado, porque o Seu sangue está passando sobre essas vidas que têm chorado, essas vidas que têm sentido dor, essas vidas que estão sentindo medo, dúvida, Senhor. Cadê a promessa? Porque ela não chega. Mas nessa noite, Espírito Santo, vai tocando, vai removendo toda a dor, vai trazendo a alegria que vem do Senhor. Pai, o Senhor me fez sentir a Sua doce e suave voz. Sopra, Espírito Santo, sopra neles a doce e suave voz do Teu Espírito, para que eles ouçam ao Senhor, para que eles ouçam ao Senhor, para que eles ouçam, Pai, que o Senhor é o Pai deles, Deus, que o Senhor não esqueceu. Assim como Agar, a água estava no deserto, ela não viu, mas o anjo veio e disse: olha e vê. Jesus está falando para você, o Espírito dele, olha e vê, olha e vê. Abre os seus olhos espirituais. Eu sou a fonte na sua vida. A dor vai passar, a dor vai passar. Derrama, Senhor, a fonte sobre eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus. Agar ia morrer, seu filho ia morrer, aqueles que iam morrer nessa noite aqui, por desistirem da promessa, estão esperando, estão recebendo nessa noite a água do Espírito Santo. Senhor Jesus, também eu oro, Senhor, que o que o Senhor fez naquela cruz, Jesus, que eles possam sentir o tanto de amor que o Senhor derramou naquele lugar, que o seu sofrimento, Senhor Jesus, se tornou, Deus, em nome de Jesus, a cura, Senhor, se tornou, Deus, em nome de Jesus, a esperança. Senhor, que cada um possa viver. Muitos já esqueceram, Pai, muitos já esqueceram que o véu se rasgou, o véu está rasgado, Jesus está vivo. Oh, Espírito Santo de Deus, toca neles, para que eles possam lembrar que o véu está rasgado, que o Senhor é vivo. Assim como o Senhor disse para Marta, o Senhor disse para Maria, quando Lázaro saiu: se creres, verá a glória de Deus. Continue firme, não desista. Não desista da promessa, não desista. Olhe para a cruz de Jesus.
Ele está vivo. Oh, Espírito Santo, toca em cada um, Jesus, para que eles sintam, Senhor, o poder do Senhor na cruz, para que eles sintam, Senhor Deus, em nome de Jesus, a esperança, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. A Bíblia diz que o Senhor é a âncora da nossa esperança, e a âncora não deixa que o barco saia. Oh, Jesus, não deixe que eles se movam, que eles saiam da sua presença. Oh, Senhor Jesus, Tu és a pedra angular, eleita e preciosa. Senhor, que eles se sintam cercados pelos montes de Sião, que eles se sintam, Senhor Deus, honrados, que toda vergonha que já foi passada aqui, Senhor, se transforme em honra, que toda tristeza, Senhor Deus, em alegria. Oh, Senhor Deus, que todo luto, Deus, em nome de Jesus, Pai, se transforme em festa, Deus, em nome de Jesus. Que as cinzas, Pai, sejam coroa de alegria. Oh, Espírito Santo de Deus, canta e chora e canta. Essa noite há um divisor de águas aqui, Jesus. Oh, Espírito Santo, a Tua igreja vai perseverar, vai preservar o que já conquistou. Senhor Jesus, o mundo não vai tirá-los da Sua presença. Senhor, afasta-nos daquilo, Senhor, que nos tira da Sua presença. Tenha misericórdia do Seu povo, Deus. Nós clamamos como igreja, tenha misericórdia e continue olhando para nós.